Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Professor Marcos Canhada, coordenador do Laboratório de Pesquisas da Uniso. Professor, mestre, satisfação imensa tê-lo com a gente aqui para falar sobre cesta básica, professor. Oliveira Júnior, satisfação a minha estar aqui com você, tratando desse assunto importante aqui, dessa coleta de preços, dessa informação que ajuda aí na formação dos seus ouvintes aí, das pessoas da cidade de Sorocaba. Obrigado, professor. Se o senhor me permite, eu vou fazer um preâmbulo aqui das informações para a gente entrar justamente dentro desse contexto para entendimento dos nossos internautas. O preço da cesta básica sorocabana em janeiro de 2024, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, janeiro de 2023, teve uma queda de 0,67%, ou seja, R$ 7,07 pagos a menos pelo consumidor. Isso em um ano. Quando comparado com o mês anterior, dezembro de 2023, o preço da cesta básica apresentou um aumento de 2,17%, passando de R$ 1.027,71 para R$ 1.049,98, ou seja, R$ 22,27 pagos a mais pelo consumidor. Professor Marcos Canhada, essa gangorra sobe e desce, quero que o senhor explique para a gente como funciona o trabalho, como que é feito esse trabalho de captação de dados, para que a gente possa entender, compreender toda essa complexidade daquilo que é desenvolvido para trazer essa informação tão importante para a gente, professor. Perfeito, Oliveira. Mais uma vez agradeço a oportunidade pelo espaço, né, cedido à Universidade de Sorocaba. Esse trabalho realizado há muito tempo na universidade, já há quase 3 décadas que esse trabalho vem sendo realizado, de coleta de preços da cesta básica sorocabana. Nós chamamos isso de cesta básica sorocabana. É importante a gente situar o que é a cesta básica sorocabana dentro desse contexto. Ela é composta, Oliveira e amigos, por 34 itens, né? Alimentação, higiene e limpeza. Lá no passado, lá atrás, nós criamos, né, essa cesta baseada em uma família de 4 pessoas, né, onde atenderia, né, a demanda, as necessidades, como o próprio nome diz, básico no aspecto alimentação, higiene e limpeza. Então, semanalmente, nós coletamos os preços em supermercados aqui da cidade de Sorocaba. Esses preços são planilhados, esses preços são tabulados e no final do mês nós fazemos uma apuração do valor final da cesta básica sorocabana e apuramos também as principais variações, quem mais subiu, quem menos subiu, quem foi o vilão, quem que interferiu mais ou menos nesse processo. Então, é uma atividade extremamente importante, é uma informação, né, que nós divulgamos aí para os meios jornalísticos, com o objetivo exatamente de abastecer a sociedade sorocabana e que ela possa, com a informação, ter um entendimento de como está se comportando os preços desses elementos que são básicos aí para a sociedade. Como você mesmo disse, preços oscilam, né, por uma série de fatores. Então, como você relatou, nós tivemos aí no ano passado uma oscilação. Começamos o ano com os preços caindo, depois tivemos uma tendência de subida e a partir de maio nós tivemos uma forte tendência de queda nos preços da cesta básica sorocabana, que perdurou ali até setembro aproximadamente. Foi uma queda bastante interessante. Já a partir de setembro do ano passado, começamos a ter uma nova subida, né, e que está se manifestando até esse último resultado relativo ao mês de janeiro. Então, fazendo uma retrospectiva para chegar onde estamos, né, é importante a gente entender, o ano passado foi marcado por alguns fatores favoráveis que beneficiou e trouxe essa queda de maio a setembro de forma bastante significativa. Melhoria na produtividade agrícola. Tivemos um ano muito bom, um ano muito favorável
em termos de colheita, de grãos, né, de alimentações. Isso acabou ofertando mais, preços caíram, né? Aí nós começamos a entrar em um período agora, em final de ano, onde nós começamos a ter elementos climáticos agindo de forma desfavorável, né? A presença aí de variações climáticas, locais chovendo demais, locais com seca, quer dizer, efeitos aí do chamado El Niño, né? Essas alterações climáticas significativas. E com isso, passamos a ter um efeito agora de subida, quer dizer, escassez, o produto que estava abundante começa a ter problemas na sua oferta, os preços começam a se elevar, né? Tivemos também, Oliveira, é importante destacar no ano passado, um ambiente favorável no aspecto das carnes, né? Tivemos aí uma diminuição de demanda, principalmente por parte da China, o que acabou fazendo com que a carne abastecesse mais o mercado interno. Com essa oferta maior, o preço deste item, eu estou destacando esse item porque ele é muito importante relativamente na composição da cesta básica, como é um item pesado em termos de valor e de consumo relativo. Quando a gente analisa, quando a gente formulou a composição da cesta básica, existem itens que têm maior peso do que outros. Então a carne, por exemplo, ela tem na composição da cesta uma importância relativa maior do que a do sabonete, por exemplo, que está dentro dos 34 itens. Então, se o sabonete sobe de forma significativa, eu vou ter um impacto no preço da cesta básica menor do que se eu tiver uma pequena variação, por exemplo, no preço da carne. Então, no ano passado, aquele período de queda também foi favorecido por essa queda percebida aí nas gôndolas dos supermercados nos preços da carne. Já no final do ano, e aí associado a essa questão climática, a gente voltou a ter um pequeno aumento do preço da carne. É interessante isso, né? Então o preço da carne baixou, a população começa a consumir mais, o ofertante percebe que está havendo um maior consumo, ele começa novamente a ajustar os preços baseado nessa condição de demanda. Então, nós chegamos agora, né, no final desse ano, do ano passado, 2023, e agora em janeiro de 2024, com essa tendência de elevação. Mas, apesar disso, como você próprio relatou, ainda estamos com o preço abaixo do que estava, né, há 12 meses atrás. Então, houve uma queda, mas ainda essa subida está dentro de um patamar menor do que estava 12 meses atrás. De qualquer forma, independente disso, é importante que a gente entenda que esse patamar é elevado. Nós tivemos uma elevação muito grande dos preços da cesta básica, principalmente lá no período da pandemia. Então, essas flutuações que estão ocorrendo agora, né, elas ainda ocorrem num patamar bastante elevado, né, Vera? Ô, professor, eu tô dando uma olhadinha aqui, até coloquei meu óculos aqui, professor, no boletim deixa eu dar uma olhadinha, no boletim do Diese, é isso? Entrei no boletim mesmo do Diese, no dia 6 de fevereiro de 2024, em que eles colocam o seguinte: em janeiro o valor da cesta básica sobe em 16 capitais, aí vem o texto. No primeiro mês de 2024, o custo da cesta básica aumentou em 16 das 17 capitais onde o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, realiza mensalmente pesquisa nacional da cesta básica de alimento. A única redução ocorreu em Fortaleza, 1,91%. As elevações mais importantes foram registradas em Belo Horizonte, 10,43%, Rio de Janeiro, 7,20%, Brasília, 6,27% e Goiânia, 6,18%. Comparado com essas capitais aí, qual foi o comportamento de Sorocaba, professor? E qual análise que o senhor faz juntando esses dois boletins? O boletim da Uniso, coordenado pelo senhor nessas pesquisas, e esse do DIEESE. Perfeito, Oliveira. É importante a gente entender
que dentro de um ambiente macro, né, dentro do ambiente Brasil, nós temos variações de preço diferentes dentro do cenário nacional. A informação que você traz mostra que acompanhou, que houve variação, houve aumento de preço. Não na mesma proporção. Então, em uma capital, eu posso ter uma variação um pouco maior, uma capital um pouco menor. Fortaleza, aí você citou, a variação acabou não sendo positiva como foi nas demais capitais. Isso é bastante natural, né? São características, né? E a cesta básica, inclusive, ela nem sempre ela tem a mesma característica. A nossa cesta básica sorocabana, como eu disse, ela é composta por 34 itens: alimentação, higiene e limpeza. Existem cestas básicas um pouco menores, cesta básica um pouco maior. Isso depende, então, de quem formulou, né? Em cada região há uma variação aí na coleta desses produtos. O importante é que, normalmente, dentro do ambiente macro, o comportamento vai se manifestando, com pequenas variações, né? Em algum momento, uma subida percentual maior ou menor é bastante esperado, mas o comportamento, eu tenho acompanhado essas informações em outras localidades, tem caminhado aí conforme a característica aqui da cidade de Sorocaba. O importante é que nós, que moramos aqui em Sorocaba, né, estejamos atentos, e por isso a Universidade de Sorocaba faz esse esforço, à nossa realidade, né? Então, a coleta de dados é feita aqui em supermercados da cidade de Sorocaba, onde o consumidor efetivamente vai lá buscar os seus alimentos. Então, a gente fica com um reflexo específico, né? Que pode ser comparado eventualmente com outras capitais, com outras cidades, mas o que eu percebo é que normalmente isso tem caminhado no mesmo sentido. Cresce aqui, cresce lá o preço, cai aqui porque estamos dentro de um ambiente macroeconômico, né? O professor, quantos supermercados são pesquisados na cidade de Sorocaba? São 34 itens. Eu estou vendo aqui a batata, o feijão e a linguiça fresca e a salsicha. A salsicha parece que tiveram um preço mais elevado aí. Exatamente. Na nossa coleta, então nós fazemos aí em 5 supermercados na cidade de Sorocaba, e na nossa coleta a gente aponta, além do valor, né, que vai sendo modificado, aí, do valor necessário para comprar esses 34 itens em uma determinada quantidade de carne, uma determinada quantidade de sabonete, enfim, foi formulado essa composição, né, de uso, de necessidade de uma família mediana, aí, né, que tem uma característica com 4 pessoas, e aí nós vamos também apurando quem são aqueles itens que se sobressaem. Então, como você bem relatou, no mês de janeiro, né, a batata teve aí uma variação apurada dentro do mês de janeiro, nos supermercados que nós coletamos, de 33,46%. Então, a batata foi o elemento que mais variou aí nesse período, né? Depois veio o feijão, 7,27%. Causa disso, comentamos um pouquinho agora atrás, efeitos climáticos. São elementos que, se tiver muita chuva ou se tiver muita seca, dependendo de onde isso ocorre, vai diminuir a oferta. Diminuindo a oferta, aí nós vamos lá para aquela famosa lei da oferta e da demanda, menor oferta, o preço sobe, né? Então, nós vamos aí computando quem é que está. Isso é bom para sinalizar. Então, usando o exemplo do vilão principal aí, a batata, né? Puxa, a batata é um elemento importante. Quem é que não gosta de uma batatinha frita, um purezinho de batata? Então, é um elemento que está aí como elemento básico na sociedade. Mas aí é aquilo. O consumidor precisa encontrar alternativas, nós chamamos de bens substitutos, né? Então, será que eu não posso pesquisar aí a mandioca como uma alternativa? Então, o purezinho de mandioca em vez do purezinho de batata? Com isso, eu vou estar ajudando no processo, porque vai ficar batata lá na gôndola. Ficando batata na gôndola, o supermercado vai comprar menos e aí a gente volta a ter um processo de equilíbrio, até que se estabeleça o principal vilão, que é a chuva, que é a produção, e a gente possa
caminhar. Então, Oliveira, é sempre muito importante a gente destacar isso, quer dizer, o papel do consumidor, né, do agente econômico das famílias, como preponderante para controle disso. O governo tem que fazer o seu papel, regular também. Está faltando batata, será que a gente não pode buscar essa batata lá no exterior e colocar a batata que foi prejudicada aqui para a gente regular? Esse é o papel do Estado, tentar encontrar alternativas e regular. Mas o consumidor tem um papel fundamental, que é reduzindo o consumo, substituindo, e aí a gente vai perceber que aquele produto que era vilão, de repente ele passa a estar voltando para aquele patamar, e aí você volta a consumir. Essa lei da oferta e da demanda que regula essas relações, é muito importante que a gente conheça e que a gente entenda isso. Funciona. É importante que a gente entenda que funciona. Não, eu vou deixar 2 quilos de batata lá, não vai mudar nada. É verdade, se só você deixar 2 quilos de batata, não vai. Mas se todo mundo começar a deixar um pouco, essa quantidade vai fazer com que o preço se regule novamente. Correto. Ô, professor, enquanto o senhor vai falando, eu também vou aqui batendo meus martelos aqui. Eu fiz uma conta aqui, 24 produtos em alta, 11 produtos, se eu estiver equivocado na minha contagem aqui, tiveram queda. Esse foi o que eu peguei aqui rapidamente aqui. Essa é uma pergunta que eu faço para o senhor analisar também. Outra, e ainda dentro desse contexto, quanto às maiores quedas, nós temos aí o creme dental, também, com 11,59%, o sabonete com 11,8%, temos também, daí nós temos a cebola, né, a cebola, e eu vi também a mussarela, mussarela também, a mussarela fatiada. São produtos estes aí industrializados, né, aí com exceção da cebola e da batata, com queda, da cebola, né? Da cebola. Mussarela, né? Então eu pergunto para o senhor aí, o que acontece dentro desse contexto, por exemplo, aquele produto que vem da agricultura em relação aquele da indústria, essa diferença, a indústria com queda, aparentemente, em alguns produtos, e o produto que vem lá da roça um pouquinho mais em cima, elevado. Se a minha observação é muito rápida aqui, viu, professor? Posso estar equivocado. É isso, quer dizer, quando o caso do sabonete, do creme dental aí em janeiro é algo pontual que a gente vai ter que analisar esse comportamento ao longo do tempo aí, né? Se isso pode ter sido aí dentro dos mercados que a gente coletou lá um excesso de estoque, quando tem um excesso de estoque, de repente tem uma promoção, e nós vamos ter que acompanhar isso. Agora, obviamente que quando é um produto industrializado, a gente pode ter efeitos dentro da indústria, aumento de mão de obra, aumento de combustíveis, que de alguma forma vão impactar mais em produtos industrializados. Já no caso dos produtos de alimentação, a questão da sazonalidade, quer dizer, alguns produtos são colhidos em determinados períodos e em outros não. Isso naturalmente vai fazer com que em determinados momentos a gente perceba, né, uma alteração para mais ou para menos naquele produto. Isso é muito natural e a gente acompanha isso ao longo do ano de uma forma muito tradicional, né? Então, quando, além da sazonalidade, ou seja, a batata é produzida quando? Ela produz mais em um determinado período do que em outro. Então, se eu estou dentro do período de boa produtividade, a oferta é grande. Mas, de repente, vem o efeito El Niño, que atrapalha esse processo. Então, você fala, mas o período é bom, mas agora nós estamos com dificuldades. Temos um aspecto climático interferindo nesse processo. Então, realmente, a variabilidade, a oscilação, nós chamamos de volatilidade, nos aspectos que são ligados aí a alimentos, né, produzidos em terra, ou o próprio leite aí interferindo na mussarela, ou a própria carne, esses elementos dependem de fatores que às vezes estão interagindo. A indústria ela tem uma questão mais estável, mas também é afetada quando você tem lá
uma variação de salários abrupta, quando você tem aí um impacto em combustíveis, exemplos, aí estou usando de elementos que podem, tributação, de repente tem uma variação, uma diminuição de tributação maior ou menor, isso acaba interferindo também. O importante é que exatamente essa tabela aí que a gente acaba divulgando mensalmente, ela sirva como uma orientação, né? Puxa, eu estou indo, vou dar um exemplo que eu percebi hoje, não está aí na cesta básica, mas é um item que eu tenho acompanhado, que é o limão, por exemplo. Né? Se você pegar o limão aí lá no final do ano passado, meados do ano passado, ele chegou a custar, Oliveira, R$ 8 reais um quilo de limão. Hoje eu comprei limão a 85 centavos o quilo, mesmo limão. Puxa. Ou seja, o que aconteceu? 85 eu encontrei aí, mas ele está um e pouquinho, 1,50, 1,80, esse é o preço médio que está o limão. Mas eu comprei hoje a 85 centavos. O que acontece? A oferta de limão vinha escassa, a produção de limão vinha escassa, o preço naturalmente sobe. A partir do momento que a safra de limão melhorou, sim, abastece, eu tenho excesso, não vou guardar limão, não vou estocar limão lá no campo, não vou estocar limão lá no armazém, que ele vai estragar, eu tenho que vender e aí eu baixo o preço. Então, essa relação, ela vai continuar aí flutuando, oscilando, e o consumidor, e nós estamos aqui para ajudar com a informação, ele precisa perceber o que está ocorrendo para que ele possa se manifestar reduzindo, substituindo, para que a sua renda fique suficiente para gastar no básico e que sobre um dinheirinho para ele poupar, para ele fazer um lazer, para ele usar aquilo que não está aí no básico. Ô professor, tá, de repente nós precisaríamos aqui agora de um sociólogo para minha pergunta, mas só para... A gente ouve muito isso daqui, ó. Puxa vida, o preço da cesta básica está lá em cima, mas os mercados estão cheios e é mais mercado cada dia chegando na cidade. Acho que nem Freud explica isso, professor. Eu estou jogando para o senhor essa batata quente aí, professor. Veja bem, o lado de estar chegando mais é bem legal. A gente percebe em Sorocaba e até, eventualmente, a gente, dependendo do número de supermercados que crescem, a gente amplia a nossa quantidade de amostra, porque isso vai criando concorrência, né? Então, o sujeito está vendendo limão lá no patamar, eles estão se comunicando, eles estão olhando, e a sociedade precisa fazer as escolhas assertivas, quer dizer, a população, Oliveira, ela hoje acaba aí no supermercado com mais frequência, né, do que se ia no passado. Então, essa visão, às vezes, você percebe no supermercado que ele está cheio, mas os carrinhos não estão tão cheios, né? Então, as pessoas vão com maior frequência para ali coletar o necessário, aquilo que é o essencial ali, né? E volta depois ali com... Enfim, então esse movimento, ele às vezes acaba não refletindo exatamente um crescimento aí no consumo, e sim um movimento. Mas é importante, vejo com bons olhos que Sorocaba tem recebido aí novas redes, isso acaba criando competitividade, facilita para o consumidor, né? Eu mesmo ontem saí aí para fazer umas compras e eu normalmente pego uma rota ali de 3 supermercados que estão próximos. Então, não quero gastar gasolina, ir lá longe, buscar, fazer pesquisa e perder tempo. Então, eu falo, olha, vamos nessa rotinha aqui, a gente para nesse, para naquele e para naquele. Pega as ofertas ali e no final você faz uma compra melhor. Né? Nós lá ontem comentamos, isso aqui estava bem mais caro lá, pegamos aqui. Então, obviamente que sem gastar gasolina de forma acentuada, com a presença desses supermercados mais próximos de casa, isso facilita, né, a vida das pessoas aí na pesquisa de preços. Bem-vindo aos mercados, é muito bom, gera empregos, né, professor? Gera serviço para todos nós aí e também gera comercial para os veículos de comunicação, né, professor? Porque a concorrência é muito boa. Professor, nosso tempo... Sim, pode... Concorrência é muito importante. O mercado concorrencial
vai ajudar os preços a baixar, né? Se eu estou ali isolado, monopolizando, ou ali num oligopólio, eu vou controlar os preços. Então, a presença da concorrência ajuda bastante nesses preços aí. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui, professor Marcos Canhada, coordenador do Laboratório de Pesquisa da Cesta Básica da Uniso, Universidade de Sorocaba, mestre, professor com a gente aqui, analisando esses cenários. Muito obrigado, professor, e feliz muito mais, porque nós vamos poder contar com a sua participação mensal aqui, analisando esse trabalho de pesquisa desenvolvido dentro da nossa Uniso, Universidade de Sorocaba, professor. Oliveira, fico muito feliz, conte com a Universidade de Sorocaba, conte comigo aí, nós queremos trazer informação. Esse trabalho é um trabalho tradicional, é um trabalho que a gente procura se esmerar e deixar ele cada vez mais lapidado no sentido de ser eficiente, né? Temos alguns estudos lá de analisar outros tipos de produto mais futuramente aí, mas isso são estudos ainda. Mas esse trabalho, ele é uma informação. E quando a gente tem informação adequada, a gente consegue obter melhores resultados. Então, nosso objetivo é esse. A gente agradece os meios de comunicação em propagar isso, porque isso vai chegar para o consumidor vai percebendo que ele precisa fazer esses movimentos que a gente comenta aqui, de substituir, de reduzir, né, de pesquisar, e isso vai criando uma cultura que fará com que a gente possa se desenvolver. País desenvolvido é aquele que tem preços controlados. Nós ainda temos aí um DNA de preços elevados no Brasil. Se a gente descuidar, os preços podem sair fora da rota. Nesse momento estamos aí relativamente sob controle dentro dos objetivos, mas nós precisamos fazer sempre, manter a guarda levantada, combatendo, né, qualquer tipo de tendência de elevação de preço. Então, quando a gente vê a sinalização, permite que a gente possa fazer os nossos movimentos. Esse é o nosso objetivo. Conte com a universidade, conte comigo aí para que a gente possa estar ajudando aí nesse processo de prospecção e de divulgação das informações. Agradecido, professor Marcos Canhada, sempre gentil com a gente, solícito para poder nos apoiar e nos ajudar. Obrigado, professor Marcos Canhada, aqui no portal RMS News, falando sobre o preço da cesta básica sorocabana, que em janeiro deste ano, primeiro mês do mês, né, primeiro mês do ano, aliás, quando comparado com o mês do ano anterior, janeiro de 2023, teve uma queda de 0,67%, ou seja, R$ 7,07 pagos a menos pelo consumidor em um ano. Quando comparado com o mês anterior, dezembro de 2023, o aumento da cesta básica apresentou aí, ou seja, a cesta básica apresentou um aumento de 2,17%, passando de R$ 1.027,71 para R$ 1.049,98, ou seja, R$ 22,27 a mais pago pelo consumidor sorocabano. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.